E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco sobre democracia. Será que ela falhou? Solta a vinheta! De vinheta, eu quero várias pessoas aqui decidindo qual vai ser a vinheta. Então tu coloca as pessoas aqui falando, eu quero essa vinheta, eu quero essa vinheta. E as pessoas embaixo aqui na caixa de comentários vão botar a hashtag quero e o tipo de vinheta. Então, gurizada, antes de mais nada, descrição do vídeo, minhas redes sociais para vocês apoiarem o canal e conversar, trocar uma ideia mais franca comigo. E também ali há as formas de apoiarem o canal financeiramente. Renan, você não para de pedir dinheiro, Renan. Se tu me desse dinheiro, eu não ia parar de pedir dinheiro, né? Então, PicPay, transferência direta, assinatura mensal dos brothers do PicPay and tem em algum lugar aqui o botão Seja Membro. Grupo de Zap, podcast exclusivo. Por enquanto os prêmios são esses, mas são bons, hein? Bons prêmios. A galera no grupo de Zap é muito... Fico impressionado com a inteligência daquela galera. Então, cogite em apoiar o quê? Hã? Não ouvi. Tu falou? É? O canal que mais ou menos cresce no Brasil. Tá bom? Então nos apoie. Buenas, gurizada. Quando se fala em democracia, chegou até a voar um perdigoto da minha boca, mas quando se fala em democracia, nós tendemos a aceitar e conceber democracia dessa forma que nós vivemos aqui. Qual é a forma? É a democracia representativa liberal que nós falamos. Então a gente escolhe pessoas e essas pessoas irão nos representar e ajudar a tocar as instituições para frente. Enfim, vão fazer a política mesmo de ofício, tá? Então quando a gente fala democracia, de modo geral, no senso comum, é essa a ideia que as pessoas têm. Porém, o fato de democracia se chamar democracia não significa que ela foi sempre do mesmo jeito. Quando a gente estuda, por exemplo, democracia na Grécia, ela foi muito diferente da democracia como a gente concebe hoje, tá? Seja por gênero, seja a forma ali que as pessoas se organizavam na ágora. Então, democracia, quando falamos, a gente sempre tem que recortar e falar o tipo de democracia que a gente está dizendo. Até porque tem várias pessoas que defendem, por exemplo, que em Cuba, Coreia e China há democracia. Eu não vou entrar nesses pormenores agora se há ou não democracia, mas só para a gente entender. Então é óbvio que, por exemplo, quando a gente fala de China, Cuba, Coreia, e a gente tem como concepção essa democracia representativa liberal, é óbvio que ali não vai ter. Porém, eu sei que é uma discussão muito mais ampla do que isso, tá? E não vou entrar nela agora. A ideia aqui é falar que houve e há vários tipos de democracia. Então essa liberal que eu falei, que é a que a gente está inserida, que teve lá o Montesquieu, que fez o espírito das leis e dividiu tudo em três poderes, executivo, legislativo, judiciário, e esses três poderes iam freando um ao outro, né? Então o executivo tem que executar e propor política pública, o legislativo vai legislar e pode fiscalizar o executivo, o judiciário vê se está tudo sendo cumprido e um vai controlando o outro, que daí dessa forma, de acordo com Montesquieu, a gente não ia criar nenhum tipo de governo tirano. Isso na democracia liberal que a gente vive, tá? Também tem a democracia direta, que é a democracia que os anarquistas defendem. E eu particularmente sou mais propenso a esse tipo de democracia. Não sei se como os anarquistas defendem, mas essa ideia de dar poder para as pessoas. Eu já vou explicar isso mais adiante. Também tem a democracia semi-direta na Suíça, onde basicamente tá a parte burocrática de tocar o Estado é feito por políticos e coisas mais estruturantes aí a população acaba votando, né? Então a gente tem aí vários tipos de coisas que chamamos de democracia. A que nós estamos inseridos está em crise e a gente consegue ver isso muito pelos últimos acontecimentos dos últimos anos. E por que eu digo que ela está em crise? Porque a crise, na verdade, não é porque o Trump foi eleito, porque o Bolsonaro foi eleito. Isso mostra também uma crise na democracia. Mas para mim a crise principal na democracia está no âmbito de representatividade. Primeiro, representatividade e segundo, valores éticos que os seres humanos têm, morais e tal, versus como a política funciona, né? Então, por exemplo, falar um pouco desses valores éticos, a gente tem aí determinadas premissas
premissas, valores morais, de como deve funcionar, que a gente acaba sendo até meio purista, mas daí quando a gente vê na prática, a política não funciona desse jeito, e isso vai causando nas pessoas uma ideia de tipo, porra, por que os caras não fazem o certo, meu? Porra, tá louco, meu? Vai pelo certo. Acaba causando essa confusão mental, e com razão, né, na política. Com razão, porque a política não necessariamente funciona de forma ética. E essa crise de representatividade, ela se dá no sentido de, nós votamos, tá? A gente vota, escolhe pessoas, ou vota nulo, enfim, mas tipo assim, esse processo representativo e democrático, liberal, né? A gente vota, escolhe e tal. Daí as pessoas às vezes fazem o que a gente quer, às vezes não fazem o que a gente quer, às vezes demora muito para as coisas acontecerem, e ao mesmo tempo que isso acontece, dessa demora e não acontecer da forma como a gente quer, a gente está num mundo cada vez mais globalizado, que a gente fica vendo coisas nos outros cantos do mundo como funcionam. Então às vezes fica assim, porra, lá não sei o que, funciona assim, assim, assado, super rápido, etc, etc, daí aqui tem uma burocracia. Então tudo isso vai causando na pessoa quase que um problema psicológico do tipo assim, em teoria eu dei um direito de escolha ali para o político. Só que na prática eu também gostaria de fazer parte desse processo, eu queria estar mais perto desse processo. Por isso que política, quanto mais muda a escala da política, quanto mais se afasta, menos as pessoas têm dimensão e gostam disso. Por exemplo, é comum que eleições municipais para vereadores realmente haja um engajamento de grupos. Então, por exemplo, teve a galera ali da pauta negra, a galera da pauta LGBTQI, a galera que defende segurança pública, a galera que defende menos Estado. Então, tem todas essas pautas, quando tu observa uma Câmara de Vereadores, geralmente em cidades grandes, ela tá bem representada. Usando aqui, por exemplo, Porto Alegre, tem a galera identitária, tem a galera antirracista, tem a galera do novo ali, né, que seria mais liberal, diminuir a burocracia, tem a galera do Livres, tem partidos conservadores também. Então, toda essa pluralidade vai para a Câmara de Vereadores, e daí nessa discussão que as coisas sairiam. O problema é quando a gente vai para deputado federal, deputado estadual, senador, presidente, a gente perde a importância dessas pessoas na escala. Óbvio que essas pessoas são super importantes, né? Não tô falando que não, mas a gente não tem mais essa proximidade que nem a gente tem com o vereador. E daí muitas vezes ocorre que as pessoas votam num deputado e nem fiscaliza, nem cobra, nem vê o que ele tá fazendo ao longo do tempo. E daí, óbvio, às vezes esse deputado vota contra o que a pessoa acredita, e a pessoa começa a entrar num bug. E daí esse bug, as pessoas vão lá, se manifestam, etc, etc, etc. Só que a democracia representativa liberal, ela não é a vontade do povo, como a galera gosta de falar. Não é. Ela é a vontade de inúmeros povos, né, ou inúmeros grupos que estão representados pelos seus políticos. Então, em teoria, esses políticos é que seriam as pessoas que a vontade deles é que vão bem no fim aplicar a nossa vida prática. E é isso que acaba irritando a população. Então por isso que a população está muito de cara com a democracia representativa liberal. Porque ela não se sente representada. Renan, e agora o que a gente pode fazer? Há quem defenda que tipo, não, rompe com a democracia de uma vez, vamos aí viver de forma anarcocapitalista, que daí, nossa senhora, eu não consigo imaginar, não consigo visualizar. Há outras formas. A tendência, imagino eu, para que a democracia se solidifique, porque assim, ou a gente vai ter que começar a dar mais poder e mais distribuição de poder para o povo, ou a tendência dessas democracias representativas liberais é endurecer e se aproximar mais de governos autoritários. Então pode ser essas duas tendências aí que acontecem, tá? Então acredito eu que uma das formas seria como foi feito em Porto Alegre durante muito tempo, que era o orçamento participativo. Como é que funciona o orçamento participativo? Cada bairro, tipo assim, pegavam, era 10% da época do orçamento da prefeitura, se eu não me engano, que é muito pouco, mas pegava esses 10%, dividia pelo número de habitantes e daí distribuía por bairros. Então, por exemplo, as pessoas ali num bairro X, que tinha um número X de habitantes, elas teriam X dinheiro para gastar no bairro. Então, as pessoas iam para essas reuniões do orçamento participativo. Tá faltando uma quadra de futebol, tá faltando... E elas mesmas tinham o domínio e o controle desse dinheiro.
Então eu acredito que a gente tem que dar o poder para as pessoas, mas não só o poder na base do dinheiro, tipo, vamos dar dinheiro para as pessoas e não vamos pagar imposto que... Não, a gente tem que dar também esses espaços de democracia, porque eu acho que é isso que vai garantir que a democracia continue existindo. A gente chegou num ponto meio crítico que a gente tem que fazer essa escolha. E acredito que a melhor escolha possível seja dar mais poder para as pessoas, priorizando esses espaços de democracia. Não só dando dinheiro, não só acabando com o Estado, que nem certas galeras defendem aí. Tá bom, gurizada? Escreva aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esquece de curtir, compartilhar. Tem que pedir para curtir, tem que pedir para compartilhar. Tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau.